Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui falando sobre esse jogo do Fla-Flu, em que, cara, eu lembro muito isso, né? Nos grupos, as coisas enlouqueceram. Porque falam, tem que aguentar a zoeira. Que no grupo tinha. O pessoal falando, é o Super Flu, olha como é que é o Super Flu, ainda mais depois ganhou do River Plate, meu querido. Tinha com, o Super Flu, Super Flu, é o Super Flusão. E, cara, quando caiu o Flamengo. Não, eu vi já canais de tricolores. Não, a gente quer ele, a gente quer ele. Não, ganhar Fla-Flu é normal, sei lá o quê. Eu havia comentado. Um dos piores adversários que eles poderiam ter pego é o Flamengo. Mesmo o Fluminense vivendo um bom momento, o time do Flamengo é melhor. Porque ficou marcado aquela final do Campeonato Carioca, que tomou 4 gols. O, Ao longo dos anos, mesmo o Flamengo jogando bem, o Flamengo perdia pro Fluminense. Teve aquele jogo do Renato Gaúcho lá, que o John Kennedy fez 3 gols. O Fluminense não tava pegando a bola. Aí o Fluminense deu 4 finalizações, fizeram 3 gols. Mas aquele negócio, eu sempre falo, 3 pontos. Levou, irmão. Pra mim tá valendo. Aí você conserta os erros do futuro, os erros para não acontecer no futuro. E o grande debate da mídia também que ocorreu, Fluminense 2023 ganharia do Flamengo de 2019? Torcedores do Fluminense, não, nós queremos eles. É engraçado que se fosse o Flamengo, é, seria, seria, seríamos taxados de soberbo, de pessoas que tá no bambambam bam, bam, que já ganhou, aquelas historinhas que todo mundo sempre fala, né? Em relação quando é o Flamengo. Aliás, todo time que tá ganhando, né? Mas principalmente o Flamengo. O Flamengo toda hora é culpado de alguma coisa. Tudo que é de ruim os caras querem atribuir, né? E o Fluminense chegou como favoritaço, né? E eu vi uma alegria dos torcedores tricolor em pegar o Flamengo, né, no jogo. Né, e no grupo tinha gente falando assim, não, vai ser treino. Muito flamenguista falando, vai tomar um couro. Não, é bom que perde mesmo. Cara, já começou esse negócio de é bom que perde mesmo. O Flamengo tem que perder, desculpa. Não entendo o momento de raiva, mas, cara, eu acho que na minha vida inteira eu sinceramente não torço contra o Flamengo, cara. Cara, eu conheço amigos meus que são flamenguistas, eles conseguem até apostar contra o Flamengo. Mas eu tô falando, se você não tem ligação com o time, você fala que é torcedor, mas é aquele torcedor que tá tranquilo, que agora só acompanha futebol para fazer as suas apostas, eu até entendo. Mas, cara, você vier falar que você aposta contra o seu time e não dá, entendeu? No trabalho tem o Vascaíno, uma vez nós estávamos trocando uma ideia e ele comentou sobre isso. Ele falou: não aposto não, mesmo sabendo que pode perder num jogo tal, mas falou: não aposto não. Eu aposto em outros times, em outros jogos, mas contra o Vasco não. E eu também tenho isso daí em mim, entendeu? Esse tipo de fazer aposta também contra o seu próprio time que você diz torcer. E quando o Fluminense cai o Fla-Flu, a tendência era todo mundo achar que o Fluminense ia golear, ia massacrar, ia fazer isso e aquilo. Porém, a torcida levou um susto, porque naquele primeiro jogo, eu já fiz um vídeo sobre aquele jogo, que o Flamengo não foi um rolo compressor, mas o Flamengo correu muito. Isso mostra como que o Flamengo estava correndo pouco nos jogos anteriores, né? Porque o Flamengo correu muito pouco em vários jogos. Os caras estavam andando em campo. E contra o Fluminense naquele 0 a 0 com um a mais também, o Flamengo
correu muito, o Flamengo fez de tudo naquele jogo ali. Foi o melhor. Cara, como é que eu vou falar que é o melhor jogo, sendo que o time não chutava pro gol também? Mas foi um bom desempenho. Em vista daquilo, né, do que a gente estava vendo. Que tava uma draga danada. Tava absurdamente ruim, pavoroso e péssimo. Parando para pensar, como que no Flamengo, os melhores jogos do Flamengo foram contra o Fluminense. Tirando aquele 4x1, óbvio, né? 2x0. Por aquele, o jogo que foi 0x0, o Flamengo fez um bom jogo, mas nada assim que espantasse o Fluminense em questão de perigos de gol. É, assim, muitas oportunidades, não teve, que nem teve nesse último jogo agora, que o Flamengo eliminou o Fluminense. Como que o Flamengo cresceu nesses jogos, né? E sabendo como que é fundamental. Parece que os caras estavam querendo correr só nesses jogos, porque a mudança de postura ela é muito nítida. Ainda mais depois que o Fabrício Bruno deu uma entrevista falando que o Flamengo fez essas 3 partidas de M, né? Depois da partida contra o Fluminense. Voltando o foco, depois dessa explanação do que aconteceu ao redor do Fla-Flu, vendo muitos amigos, não, vai treinar semana que vem, o Fluminense vai treinar. E tipo assim, mano, eu tô te falando dos torcedores do Fluminense que é umas coisas que os caras, tipo assim, eu sempre falo isso, repito, isso não é para desmoralizar nenhum outro tipo de torcedor, mas Fluminense, Vasco e Botafogo, se ganha do Flamengo, não se ganha o Carioca em cima. O Flamengo, o ônus dele já tá ganho. O Flamengo não pode, por exemplo, ganhar o Carioca e depois perder todos os títulos e não disputar nada. Que a cobrança vai ser 15 vezes maior. Vasco, Fluminense e Botafogo ganham o Carioca em cima do Flamengo, o ano dele já tá conquistado. Eles não brigam por grandes títulos. Ah, o Fluminense tá aí. Cara, o Fluminense não vai brigar pelo Brasileirão. A não ser que seja eliminado da Libertadores, só fique no Brasileiro. E aí esteja ali perigando ali pra cima, possa ser que brigue. Mas disputar 3 competições paralelas, não daria. Não daria, não é porque a questão só elenco. A questão também que tem lesões, cara. Os jogadores cansam em uma certa época. Os jogadores se machucam, os jogadores ficam gripados, os jogadores ficam com. Ainda mais que eles viajam pra lá e pra cá, uma hora tá jogando uma temperatura muito alta, e depois tá jogando numa friagem, pode jogar no sul onde tem chuva, por aí vai. Outros aspectos de sentir dor, se sentir mal, se alimentou, comeu algo que fez com que o jogador passou mal, aí teve que descansar, você tem que botar o outro. Então tem vários fatores, né, que todo mundo coloca isso num simples balaio só do elenco, porque aí você teria peças de reposição, mas vai muito além disso também aspecto emocional e etc. Quando o Flamengo vai jogar partida contra o Fluminense, todo mundo, o Fluminense chega como favorito. Mas as pessoas estão esquecendo que o Flamengo, né, pegando a parte de trás aí, tem 3 finais de Libertadores. O Flamengo é bicampeão brasileiro. O Flamengo é bicampeão da Libertadores. O Flamengo disputando brasileiro. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O Flamengo, apesar de perder muito, o Flamengo vem conquistando muitos títulos também. E perdendo também na mesma proporção. E muitas das vezes parece que quem não tá ganhando nada é o Flamengo. E o Flamengo já tá com 6 ou 7º treinador nos últimos 4, 5 anos. Mesmo trocando de treinador, no Flamengo se mantém batendo campeão ou no mínimo disputando títulos. E esse favoritismo do Fluminense refletiu também o final do Carioca. O final do Carioca deixou claro que o Flamengo não estava na draga, é que o Fluminense vinha jogando futebol melhor. Mas aquela coisa que todo mundo fala de respeito não foi praticada a favor do Flamengo. Porque a gente estava falando do Fluminense, estava esquecendo, por mais que o Flamengo estivesse passando um perrengue, o Flamengo
Daria para jogar uma boa partida, nem que fosse 1-0 Fluminense, no primeiro jogo, qualquer tipo. Porque o Flamengo, ele tem jogadores diferentes. O favoritismo, eu entendo, mas parecia que o Fluminense estava jogando contra um time que subiu da Série Z e, e tem jogadores com pouco poder técnico, sabe? Como se esse time do Flamengo também não fosse nada. Então, entendi algumas falas do favoritismo, mas algumas foram assim, de um exagero fora do normal. Porque todo mundo fala, o Fluminense foi surpreendido, foi vencido. Não, o Flamengo é mais forte do que o Fluminense. O Flamengo tem um time melhor, cara. Ah, tem Marcelo no Real Madrid, mas Marcelo não tá no Real Madrid, Marcelo tá no Fluminense. Ah, tem Felipe Melo. Se você for perceber o time titular do Fluminense, ele é muito forte. Ele é muito competitivo, sim. Mas só que o Flamengo tem um time melhor. O Flamengo tem jogadores multicampeões que vem conquistando títulos importantes jogando pelo Flamengo. A Copa do Brasil, quem foi campeão ano passado foi o Flamengo. Cara, a cara dos tricolores quando eles pegaram o Flamengo, a alegria do tipo do passeio, e toma duas traulitadas. Duas não, uma traulitada de dois. Poderia ter sido 4-0. Não seria exagero nesse segundo jogo. Como o Flamengo jogou muito bem, entrando dentro da partida, falando no Fluminense, que tem aqui toque de bola, você vê, o Gerson perdeu um gol onde a bola foi recuada, o Flamengo perde o gol. A zaga do Flamengo, vamos começar da parte de trás, Matheus Cunha seguro, também não teve muito trabalho, né? Ganso teve um chute pro gol, depois teve uma outra chance, eu acho que já tava 2-0, em que a bola ele vai dominar, ele dá uma dominada errada, mas foi uma jogada que se faz 2-1 ali o jogo pega fogo, né? Fora isso, o resumo do jogo, o Flamengo, o goleiro tranquilo, seguro. Pra mim, a zaga do Flamengo tiraram tudo que podia. De cabeça, rasteira, jogada individual. Os caras se impondo fisicamente, tecnicamente, funcionou bem. Por mais que teve uma oscilação ou outra ali, aquelas emboladas, batida de cabeça que a zaga do Flamengo sempre faz. Mas o time conseguiu ficar é, ali num cerco muito bom, porque o São Paulo deu a bola pro Fluminense. Tinha hora que os caras estavam marcando atrás da linha do meio de campo. E funcionou. Funciona porque o São Paulo ele é adepto, além dessa coisa de jogo posicional, mas ele é adepto a transformar o time também em mudar a característica de algum do time quando é contra alguns times com aspectos diferentes do que ele quer. O Fluminense é um time de posse de bola e também velocidade. O que ele fez? Vou dar a bola para você, fica com a bola aí. Tá tranquilo. Aí contra times mais fracos, o Flamengo tem que ficar com a bola. Porque o Fluminense é uma característica que não muda. E o Flamengo, que tinha o DNA de toque de bola, de gostar de ficar com a bola, abdicou da bola pelo esquema tático do São Paulo e deu a bola pro Fluminense. O Fluminense não conseguiu criar. Eu tava comentando com esse amigo meu tricolor, nós estávamos batendo uma ideia. Eu falei, a bola tava indo toda hora pro John Ares. Porque você viu que o Alexandre e o Marcelo fizeram falta na parte esquerda, porque são mais dois jogadores de criação, jogadores técnicos. Então a bola vai muito pro John Ares e o Flamengo conseguiu marcar o John Ares como nunca havia marcado. Segurou o ímpeto ofensivo do John Ares, que é a velocidade, que é uma força física, apesar dele não ser um cara muito alto, mas é uma força física muito grande, um físico privilegiado, porque esse cara corre o jogo inteiro e parece que não cansa.
É um cara que participa de várias jogadas ali no setor ofensivo, ajudando essa bola a chegar no Cano. O Cano não conseguiu pegar na bola. Os jogadores também no Flamengo se impondo. O Fluminense também, apesar que já vinha numa descendência. E o Flamengo também, né? Esse segundo jogo ficou claro que os dois times. Se os dois times estiverem bem, a chance do Flamengo vencer de 1-0, 2-1. Os dois times estando mal, pessimamente, e o Flamengo tem jogadores melhores. Portanto, que quando agora que as jogadas do Flamengo encaixam, né? Que antes não encaixava nada também. Quando encaixava, os caras perdiam. O trabalho do Sampaoli foi recuar o time, deixar atrás ali no meio de campo, dar a bola pro Fluminense, jogar em transição, mesmo o time do Flamengo sendo lento, mas ir trocando passes. E mais um gol. Eu já comentei isso, até comentei com amigos meus. Nós estávamos trocando uma ideia, eu falei, eu se eu fosse um treinador, meu time ia fazer tanto gol de cabeça, ou com jogadas aéreas, que o nego ia ficar enlouquecido. Porque eu sou adepto, cara, de jogadas ensaiadas. É claro que também nem toda jogada vai funcionar. Mas as minhas jogadas aéreas seriam trabalhadas efusivamente para que tivessem efetividade dentro da partida. E o Sampaoli, o Jorge Jesus, o José Mourinho, esses caras. Principalmente o José Mourinho. O José Mourinho é um dos caras que mais assim. Cara, me trabalhava jogada ensaiado. Eu lembro do Porto, do Chelsea principalmente, porque uma vez foi questionado por que ele é, fazia gols de cabeça, gostava também dos cruzamentos. Aí ele tinha respondido algo sobre ele ter um grande batedor da bola, que é o Frank Lampard. Eu tô te falando de um volante que batia com as duas pernas, tá? Batia falta, em jogada ensaiada ele batia, óbvio. E ele tinha excelentes cabeceadores, na verdade, né? Principalmente quando você trata na linha defensiva, que ele tinha o John Terry, que fez os seus vários gols a favor do Chelsea. Então, eu sempre gostei muito desse tipo de jogada. E o Flamengo vem trabalhando muito isso. Esse tipo de jogada, que não é só um cruzamento. E não foi só de agora, é porque agora está funcionando. O Flamengo vem. Essa bola, principalmente, que joga no segundo pau, pro Davi Luiz ou para o Fabrício Bruno escorar para dentro da área, o Flamengo já vem fazendo essa jogada. Só que ela não estava tendo efetividade. Ou não só o zagueiro cortando, mas quando dava uma sobrada dentro da área, os jogadores do Flamengo jogavam pela lua, jogavam pro céu. E agora tem funcionado, portanto que funcionou de novo. Cruzamos a bola, pum. Fabrício Bruno, pum. Vem quem? Arrascaeta. Fazendo gols assim. Que nem. Agora esse vídeo está sendo gravado do. Parte também do momento que aconteceu o jogo do Vasco. Que também funcionou contra o Vasco. Funciona ou contra o Fluminense. Então você vê que o trabalho tá acontecendo. Porque o Flamengo também vem do Paulo Souza. O Flamengo vem do. Rapaz, eu até esqueci o nome do treinador pra vocês terem ideia. Que é. O Paulo Souza também já quis botar 3 zagueiros. O Vitor Pereira. O Sampaoli. Então você vê que já vem alguns treinadores tentando implementar 3 zagueiros. Por muitas das vezes fica horroroso assistir o jogo do Flamengo. Mas tá encaixando. Tá melhorando. Esse jogo contra o Fluminense, agora eu queria entrar dentro do jogo mesmo. O Flamengo, o Matheus Cunha muito bem. Os zagueiros para mim foram muito bem. O Fluminense não conseguia jogar futebol. Eles tentavam ficar tocando, mas ficava tocando e não teve efetividade nenhuma.
O Flamengo, eu quero falar desse cara, depois de falar dos dois laterais, óbvio. O Ayrton Lucas, sem comentários, sempre jogando bem. E aqui tu tá deixando, depois no final vou deixar os dados aqui, né, do recorde de público, que o Fla-Flu são os recordes de público da Copa do Brasil, e se também não me engano, da renda. O Wesley, na medida do possível, aprendendo a marcar, ainda não queria muita coisa, mas aprendendo a pelo menos a cercar, já tá ajudando mais. Quero aqui trazer o elogio pro menino também. Eu tive minhas críticas em cima dele, mas foram críticas pontuais, nada de humilhação, de arrebentar o jogador, deixar o jogador sem moral, hipótese nenhuma. Até porque tem um ser humano ali, então eu gosto de falar naquilo que está acontecendo dentro do campo, né? Que é o fator de criação, que ele chegava na linha de fundo, ele não sabia cruzar, ele, as participações no ataque eram para ser mais efetivas, e ele não tem essa efetividade. No setor de marcação então nem se fala, mas aos poucos ele oscila ainda dentro da partida. Para mim, a parte criativa ele tem ainda que melhorar muito, além da parte defensiva, óbvio, que é vista por todos. Mas no esquema tático, ele com certeza está se saindo 10 vezes melhor do que o Varela. E com certeza ele crescendo nesse nível que ele tá, porque a oportunidade caiu no colo também. A tendência é esse menino dar frutos daqui a uns 2 anos. Esse menino é, vai crescer na parte do cruzamento, na parte tática, né, com 18 anos sendo titular do Flamengo, titular absoluto. Nós não estamos falando de um titular de vez em quando, é um titular absoluto. Roubou posição do Varela, que é jogador de seleção. Parabéns para ele pela evolução, que continue assim. Sabemos que vai ter aquela oscilação, que é normal, porque querendo ou não, todos os times gostam de jogar nas costas dos nossos alas, porque os nossos alas são muito ofensivos. Que agora vem o Ayrton Lucas jogando muito bem, tendo uma fase artilheira. E o Flamengo ganha muito quando ele tem liberdade para atacar. Se vocês forem perceber, quando o Flamengo volta com 4 zagueiros, ele ficou muito preso. Quando também foi determinado taticamente, com certeza, ele não apareceu tanto, ele deu uma caída. Mesmo assim, com quatro zagueiros, quando o Flamengo precisava da ofensividade, ele partia para dentro e ele ajuda muito o setor de criação do lado esquerdo, principalmente quando o De Rascaeta não está. Quando o De Rascaeta estava lesionado, o Ayrton Lucas ajudou muito na criação daquele setor. Então, deixar aqui meus elogios aí aos dois alas do Flamengo, que vem melhorando muito e vem jogando muita bola. O Ayrton Lucas, um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada até aqui, então. Quero falar do Thiago Maia, que dentro do seu limite ele tá jogando um futebol mais burocrático, mas está ajudando no setor defensivo, que agora realmente essa é a função. E tentando, com certeza ele sabe que tá mal, mas eu duvido muito que ele não se incomode. Eu entendo que ele, por mais que ele esteja na fase ruim, é o tipo de jogador que você sabe que ele tá trabalhando para melhorar e se destacar. Então eu gosto desse tipo de jogador também, em que tá vivendo uma fase ruim, mas ele não tá parando de trabalhar, ele quer crescer aí na partida, nos jogos, dentro do clube, porque ele sabe que também a competitividade dentro do elenco é muito grande e ele não tá sendo titular à toa, ele tá trabalhando, tá treinando para melhorar e voltar à sua melhor fase técnica. E quando não está na técnica, ele joga futebol de raça, para correr, tirando aquela vergonha que ele fez, que ele ficou ajoelhado no gol do Nublense lá, que aquilo dali pra mim eu já teria botado ele no banco há muito tempo de reserva. Mas o treinador teve paciência e manteve no time. Quero falar do Gerson. Tô falando, o Gerson, do meio pra frente, quando ele entra dentro da área, ele participa desse jogo ofensivo, o Flamengo cresce muito. O Gerson tem muito a acrescentar quando também joga na parte da linha frontal do time.
Ele acrescenta muita criação, técnica. Apesar também que ele adora, ele segura muita bola, ele não toca a bola. E tem hora que ele também parece que tá selado, ele só olha para um lado. Tem hora que abre muitos espaços, ele não dá no cara, principalmente no Wesley, ele não joga a bola para cima, ele joga a bola para o lado esquerdo. Mas vou elogiar, tá jogando bem, jogou bem a partida, correndo bastante. Tô gostando muito de ver essa entrega dele também, tá correndo bastante. Aí vem aquela coisa, não tá indo na técnica, tá correndo, quando as pernas já tá cansadas, mesmo assim ele tenta o máximo possível ajudar o Flamengo defensivamente também e ofensivamente. Elogiar sempre porque o, o Gerson, ele é um excelente jogador sim. Ele é um excelente jogador. Não adianta falar que não é. Eu acho ele muito mala, tem hora, entendeu? Sendo bem sincero pra vocês. Mas eu vou te falar que quando ele joga a bola, assim, você vê que o Flamengo também melhora muito, principalmente nessa linha do meio de campo. Eu queria falar muito do Pulgar. O Pulgar jogando um bolão. Cara, ele tá jogando demais, mano. Aquela bola que ele dá pro Cebolinha, você vê que é de prima, né? A bola vinha, ele dá. É aquela bola, eu vou te dar entre os zagueiros e você vai. Eu lembro que o zagueiro tentou dar um carrinho. A bola passa. Cara, eu vou falando pra vocês. A evolução desse cara é muito espantosa. Você lembra no Mundial que o Pulgar erra um passe na saída de bola, né? A gente não pode esquecer disso, não. É aquela coisa da tentativa e erro. Porque ele errou, o Flamengo tomou o gol e perdeu. Mas as jogadas do Flamengo, defensivas, do meio de campo, quando o Flamengo está indo pro ataque, a bola sempre passa pelo Pulgar. Todas as jogadas do Flamengo estão passando pelo Pulgar. Impressionante como esse cara domina o meio campo da parte de transição defensiva ou ofensiva do Flamengo. É um negócio absurdo como é a participação dele em campo no jogo. E por isso que esse cara sai com cãibra, esse cara sai cansado. Gente, esse cara corre o jogo inteiro. Só estou falando da parte ofensiva. Ele cria. Ele cria. Nós estamos falando de um cara que cria jogadas. De um cara que sai jogando com a bola, que mete uma bola. E o Flamengo tá na parte defensiva, esse cara tá dando um carrinho. Esse cara tá marcando, esse cara tá tomando bolada, esse cara tá voltando, esse cara tá indo pro ataque. Eu já li que ele tem um pouco de fragilidade física, né? Que ele se machuca um bocado. Mas esse Pulgar que a gente tá vendo, impressionante. Impressionante. E quero dar aqui minhas considerações, que eu já fui muito crítico dele. Porque também, com todo respeito, né? Ele tá merecendo ser criticado, né? Mas vem aquela coisa que eu já comentei do Fabrício Bruno, né? Tentativa e erro. O Fabrício Bruno também na saída de bola muitas das vezes erra, toca errado. O Matheus Cunha também. O Pulgar errou muito e agora vem trabalhando e vem consertando isso daí. Por quê? Confiança. O Pulgar hoje é titular absoluto do Flamengo. Não tem como esse cara sair do time. Se alguém tiver que sair do time, vai ter que sair o Thiago Maia. Porque se ele joga na posição do Thiago Maia, ele rouba a posição do Thiago Maia. E eu entendo que o São Paulo quer liberar os alas e deixar o Pulgar e o Thiago Maia ali para ajudar mais defensivamente, para ter um estilo de marcação muito forte. Apesar que até o Thiago Maia muitas das vezes se manda pro ataque. Né? Ele se manda bastante pro ataque. Muitas das vezes também, se você pode ver que ele recua para a zaga. O Pulgar vem e recua também para pegar essa bola. Quero deixar aqui meus grandes elogios ao Pulgar, que tá jogando muita bola. Não tá comendo a bola, tá sendo um dos caras mais importantes no setor de meio de campo do Flamengo. Que todo mundo só elogia, mas elogia rápido. Eu quero deixar aqui minhas considerações realmente de como esse cara tá jogando bola, de como ele é efetivo, de como, cara, praticamente todas as jogadas do Flamengo têm passado pelo pé dele, principalmente em transição e funcionando. Tá? É muito fácil falar assim, ah não, claro, mas tá jogando no meio de campo? É,
nem todo mundo que é volante, a bola fica passando toda hora por ele. O cara tá saindo com a bola e tá voltando para marcar. Ele ajuda a marcar também, a gente não pode esquecer disso. Meus elogios aí ao Pulgar, tá jogando bolão, meu garoto. Continue assim aí. Além de marcar, ele tá ajudando muito o setor de meio de campo. Aí o Flamengo queria contratar o jogador do Porto, aí o Pulgar parece que deu uma despertada, nem se fala mais nesse tal do volante aí, tal de Uribe aí, que pra mim tá tranquilo, não vir, não ia fazer milagre aqui também. Seria mais um grande reforço, mas também não ia fazer milagre. Vamos falar aqui. Já passei pelo setor defensivo. Arrascaeta, diferente demais. Diferenciado. Não tem muito o que falar do Arrascaeta. Esse cara, ele é muito decisivo, cara. Em jogos importantes, esse cara faz milagre, faz chover. E voltando de lesão, se ele não aguenta jogar 90 minutos, mas ele conseguir jogar 70 minutos e, e ser participativo, o Flamengo cresce muito. O Flamengo cresce muito. Hoje o Everton Ribeiro sendo reserva, o Everton Ribeiro pode se tornar um reserva do De Rascaeta. O Everton Ribeiro ele jogando seus 30 minutos, uns 40, uns 35 minutos, 40 minutinhos já tá para mim de um grande tamanho, porque entra bem ali no decorrer do jogo, vai ajudar a armar o time. Tecnicamente é diferente. É o nosso armador, querendo ou não, a Arrascaeta e o Everton Ribeiro são nossos dois armadores, né? É, desde 2017 que o Everton Ribeiro já tá no Flamengo, o De Arrascaeta chegou em 2019. Então são muitos anos aí também jogando junto. Querendo ou não, nós fomos multicampeões com esses dois caras, ganhando tudo que é possível. Esses caras participaram de títulos do Flamengo. Então, De Arrascaeta em campo, o Flamengo consegue até mudar a cara do time. Parece que tudo funciona quando o De Arrascaeta tá no time e é impressionante, impressionante. Falar do Gabriel, é uma partida burocrática, nada demais, mas ele também sentiu uma lesão, né, no final do jogo. Mas também muita correria, muito participativo, dá opção, sai da área, participa do jogo, tabela, sai da área para ajudar os companheiros a criar jogadas. E fez um gol também, né? Então, boa partida aí. Vou acrescentar isso daí. Boa partida do Gabriel. É, mereceu o gol, vou ser sempre sincero também. Ele merecia um golzinho aí num jogo importante, num clássico. E a classificação, né? Agora, queria comentar. Não sei se eu esqueci de alguém, acredito que eu não esqueci de ninguém. Do time titular, assim. É sobre o Cebolinha. Que, pra mim também, queria comentar que o Sampaoli, ele demora muito a fazer leitura de jogo. No time do Flamengo já não tinha perna. Aí eu não lembro se foi o Eric Faria ou outra jornalista. Eu não lembro realmente agora assim que falou. Eu acho que foi o Thiago Maia ou o Fabrício Bruno que chegou no campo e falou que o São Paulo, o time tá morto. Tem que mexer, tem que mexer. Ou seja, o jogador tem que avisar o treinador que o time tá morto, que era visível. Eu dentro de casa, olhando o jogo, assistindo o jogo, falei, o time tá morto. O time não tá tendo perna. Daqui a pouco vai sobrar uma bola e o Fluminense vai fazer um gol. Porque a perna dos jogadores do Flamengo estavam pesada. E ele demora muito a fazer leitura de jogo. Substitui sempre o 6 por meia dúzia. E a substituição também não surge muito efeito, né? Apesar que o lado esquerdo, quando ele substitui Cebolinha, sempre tem oportunidade de ataque. E eu queria comentar sobre o Cebolinha. Cara, não aguento ter que avisar esse rapaz para ele aprender a tocar bola. Cara, eu cantei jogada dele em vários jogos. O Flamengo tá no contra-ataque. Ele tem possibilidade de levar essa bola no mano a mano, tá entrando o Gabigol. Sempre tá entrando o Gabigol e mais alguém. Então você vê que o Gabigol sempre também tá dentro da área para receber essa bola. Então aí a gente entende como esse cara, como ele também se posiciona muito bem dentro da área. Se posiciona muito bem dentro da área. Eu falei assim, e teve agora um lance também no jogo contra o Vasco. Eu falei, ele vai puxar pro canto e vai bater. Ele não vai dar um passe de 3 dedos, que é aquela bola que vai
passar na marca do pênalti ali entre o zagueiro e o goleiro vai ir para o atacante chegar chapando. Cara, ele desperdiça muito o ataque do Flamengo. Sendo bem sincero, aonde que viram que o Cebolinha é jogador para pagar esses milhões e milhões e milhões, apesar que ele fez um gol importante ano passado, que foi aquele jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, que o Flamengo sabe, se eu não me engano, foi 3-1 lá, e o São Paulo jogou muito melhor que o Flamengo. E todo mundo fica lembrando que o Corinthians jogou melhor na final da Copa do Brasil do que o Flamengo não fez uma boa final de Libertadores, mas aquele jogo contra o São Paulo, pra mim, foi o jogo mais de diferença em que o Flamengo tomou um apavorou, só que o Flamengo meteu três. Porque o São Paulo jogou muito bem aquele jogo. Se o São Paulo joga 80% daquela partida na final da Sul-Americana em que o São Paulo jogou, o São Paulo tinha se consagrado campeão. Porque aquela partida do São Paulo foi de uma autonomia muito alta, foi de um nível muito alto, mas é aquele negócio, né? O Flamengo tinha jogadores melhores, no momento melhor, quando chegou fez os gols, né? Então, fica aí esse breve comentário. Porque o Cebolinha entra do lado esquerdo e ele é o líder de assistência do Flamengo até então, pelo que eu me lembro. Mas toda hora ele recebe uma bola no mano a mano. É aí que vem a diferença do Bruno Henrique, cara. Que o Bruno Henrique levava essa bola no lado esquerdo, mas do mesmo jeito que as oportunidades que o Cebolinha tá tendo. Só que a diferença é que o Bruno Henrique dá um passo de 3 dedos. O Bruno Henrique sabe cruzar a bola. O Bruno Henrique, ele é um cara que tem uma visão apurada. Só você ver o jogo da Libertadores, onde o Bruno Henrique tá no meio de 4 zagueiros, ele corta pro meio e dá um passo pro De Arrascaeta, um passe que na verdade era o De Arrascaeta que, que seria esse cara passando a bola pro Bruno Henrique, né, naquela ponta esquerda. E foi ao contrário. Você vê a paciência que o cara tem. O Cebolinha, ele é muito afobado. Gente, o Cebolinha deve ter feito algumas partidas boas pelo Fluminense. Ele já foi alçado ao patamar de nível europeu, porque foi pro Benfica, depois teve participação na seleção brasileira e jogou bem na seleção brasileira, ali dentro dos seus limites. Mas São Paulo tem que avisar ele. Alguém tem que conversar com ele. Alguém tem que avisar ele. Não é possível que ninguém perceba isso. Ou eu tô ficando maluco. Ele chega na ponta esquerda, ele tá com a bola dominada. Ele, o zagueiro, tá Gabigol, Vidal, às vezes Gerson, o Wesley, tá todo mundo entrando e ele não toca a bola. Ele vai, chuta a bola, bate no zagueiro, cara. Eu entendo o desespero, mas, pô, cara, isso destrói muito o ataque do Flamengo. Enquanto o Fluminense, a mesma coisa. O Flamengo teve 4, 5 chances ali de criação de jogadas. O Flamengo poderia ter feito mais uns 2 gols ali, até 3, só que, mano, não funciona. Pelo amor de Deus, alguém tem que avisar esse rapaz. Porque a situação tá ruim. Mais que ele seja líder de assistência, mas ele tem que aprender a tocar essa pelota. Ele não pode ficar fazendo, né, criando as chances e ele não aprender a tocar. Porque a jogada, ele puxa pro lado esquerdo, a bola bate no, ele chuta, bate no zagueiro ou ele chuta pra cima. Ele isola a bola. Você vê que é um negócio que ele, não sei se também tá treinando. Porque corta pro meio e vai bater de chapa, nenhuma bola vai pro gol. Acho que a única bola que foi uma na trave, né? Que inclusive foi contra o Fluminense. Que o Gerson perde gol também. Aquele gol incrível. Aquilo ali foi gol perdido. Aquilo ali não foi grande defesa. Apesar que o goleiro tá ali pra isso. Mas o Fábio ficou parado. O Fábio nem pulou. O Fábio só ficou parado e abriu os braços. O Gerson teve a capacidade de chutar a bola em cima do cara. Depois daquele show de horror de perder gol, oportunidade, foi a única bola que o Cebolinha acertou no gol, que ele puxou pro meio e chutou, que a bola foi pro gol, foi essa do Fábio. Que bate na trave, na verdade, né? Que depois o Fábio tinha pego um rebote do Gabigol. Mas, cara, é um bom jogador, mas nada demais. Mas tá bom, foi comprado como estrela, boa sorte pra ele aí que ele funcione no Flamengo. E que as coisas melhorem pra ele também, que a gente critica, mas a gente quer também ver um bom desempenho do jogador. Porque a oportunidade tá tendo. Até há pouco tempo atrás ele era titular, ele que não aproveita as oportunidades.
E sempre tá entrando no jogo. Praticamente ele é o. Existe aquele negócio de 12º jogador, né? Se ele não é o 12º, ele é um dos três ali que mais entra no jogo ali, junto com o Matheus França. Ele e Matheus França. E o Vitor Hugo também tem entrado bastante. Fora isso, cara, fica difícil assistir quando ele pega na bola. Eu já não crio expectativa nenhuma. Sendo bem sincero pra vocês. Matheus França também, quando entra, ele entra muito bem. Ele dá um vigor físico, técnico. O moleque joga bem demais quando também é acionado. Eu ainda prefiro botar ele do que o Cebolinha. Porque esse jogo contra o Fluminense aí, mano, me mostrou uma coisa. O Flamengo também tem armas pra ser um time de contra-ataque. Porque o São Paulo ele gosta muito de recuar o time, né? O time do Flamengo não é aquele time efusivo que fica no ataque o jogo inteiro, não. Ele recua bastante, o Flamengo começa a tomar pressão, só que não tem saída de bola. Aí você bota o Cebolinha pra dominar uma bola. E o cara fica chutando a bola em cima do zagueiro, com um monte de jogador do Flamengo entrando, que nem fez contra o Fluminense agora de novo. Fazem outras partidas, contra o Atlético Paranaense, no Corinthians, assim fica difícil. Fica muito difícil. Mas a avaliação total do jogo foi positiva. O Fluminense não criou. O Flamengo criou. O Flamengo jogou melhor. O Flamengo não deu sequer chance para o Fluminense chegar próximo de ameaçar o Flamengo. O Flamengo mereceu a vitória. Incontestável. O não favorito, o Flamengo conseguiu vencer o jogo, né, gente? Venceu, assim, com uma superioridade de 2-0 tranquilo. Poderia ter feito 4-0. Tranquilo também, ter matado já o jogo. Mas fica perdendo as oportunidades também quando tem. Aí eu queria também acrescentar aqui nesses dados que o Fla-Flu tem um público presente, né? É o recorde do clássico. Aqui, ó, dos 10 maiores públicos na competição, 5 foram registrados nos jogos, né, das oitavas de final, além do Clássico Carioca. Aqui, os outros jogos aqui, se vocês quiserem pausar para ver. Aqui, ó, maiores públicos da Copa do Brasil 2023. E os dois aqui, primeiro lugar são o Flamengo e o Fluminense, né, o Fla-Flu. Aqui é o Flamengo e Maringá, aquela terceira fase. Mas para mim, o que chama a atenção é o Flamengo estar entre os três aqui primeiro, né, o público, né? E confiante, a torcida foi confiante. A torcida do Flamengo sempre lota o estádio. É inimaginável. Aí os caras ficam falando que a torcida do Flamengo só lota estádio quando tá ganhando. Eu lembro do Flamengo brigando por zona de rebaixamento. E o Flamengo, dos últimos 10 anos, é os que mais manteve público. Não desses últimos 10 anos, mas em 10 anos, mesmo brigando por zona de rebaixamento, o Flamengo sempre teve sempre teve entre os 10 maiores públicos do Brasileirão, né? Você falando de Brasileirão, né? Apesar que aqui é a Copa do Brasil. Então você vê que tem uns dados aqui, ó. E a torcida do São Paulo também, impressionante, sempre lotando o Morumbi. A torcida do São Paulo comparecendo demais, enchendo o estado toda hora. Impressionante aí a torcida do São Paulo aí querendo voltar aos seus velhos tempos de glórias aí, né? Querendo reconquistar o seu espaço de novo como um dos grandes favoritos a títulos do futebol brasileiro aí. Aqui maior renda da Copa do Brasil, também tem Fla-Flu, ó. Maiores rendas também. Aí o Flamengo aqui de novo, aqui no Maringá. Então, Palmeiras e Fortaleza aqui seria um grande jogo, né? Se não fosse aquele pênalti bizonho, bizarro, marcado. Que sinceramente eu nunca vi uma coisa tão pavorosa na minha vida. Não, eu já vi lance ruim. Mas aquilo de Rony bater no cara e o cara dar o pênalti pro Palmeiras foi impressionante. Depois os caras estavam reclamando contra o Atlético Mineiro de um lance que o Bandeirinha poderia ter marcado ou não. E a culpa era da CBF e da Globo, mas esse lance do Fortaleza aqui, eu não vi esses mesmos jornalistas pedindo, mandando recado pra Globo, a CBF, falando que como Fortaleza foi prejudicado. Isso daqui, meu irmão, para um time que tá em ascensão, faz muita diferença. Isso quer dizer que o Fortaleza iria golear? Não, mas o Fortaleza conseguiu, poderia ter perdido de 1-0 aqui e ter feito 1-0 dentro de casa. Você duvidaria? Eu não. Mas, né? Tá bom esse comentário aí. Aqui esse 8-2 no Maringá, que o Flamengo tinha tomado. O Flamengo tomou 4 gols do Maringá. Então você vê, maiores rendas, né? Flamengo e Fluminense envolvido.
maiores públicos da Copa do Brasil. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas foi uma explanação, foi quase uma live, né? Comentando aí do jogo do Fluminense, porque eu também já tô um tempo sem fazer uns vídeos. Eu queria muito fazer uma explanação bem completa também do jogo, porque o meu dia a dia tá muito corrido, eu não tô com muito tempo. E eu quero também deixar registrado aqui no canal. Apesar de eu não estar falando muito dos termos técnicos do jogo, vou passar também mais umas informações. 12 chutes do Flamengo, 9 do Fluminense. 5 chutes a gol do Flamengo, 2 do Fluminense. Posse de bola, Fluminense 72, Flamengo 28% de posse de bola. Passes trocados, o Fluminense deu quase 600 passes, cara, de toque. Tem 599 troca de passe, o Flamengo tem 238. Mesmo assim o Flamengo sai vitorioso. O Davi Luiz também, que esqueci, eu falei a zaga completa, né? Queria falar do Davi Luiz também, que foi muito bem, né? Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pulgar jogando muita bola, Gerson, Thiago Maia, Ayrton, Gabriel, De Rascaeta e o nosso grande Wesleyzão. Aí foi uma grande vitória para dar moral, para dar sequência no trabalho do Sampaoli, e foi muito merecido, né? Os maiores públicos também. Então o planejamento tá andando. E eu não quero chegar no final do ano e não ter levantado nenhum título aí, ainda mais desse ano aí, em que o Flamengo praticamente está em reconstrução. A tendência é alguns jogadores sair ao final deste ano ou no meio do ano. Então é isso daí, valeu, falou. Não falei tanto dos aspectos técnicos, mas eu queria explanar um pouco a minha opinião sobre a individualidade dos jogadores, né? Porque foi uma vitória incontestável. Eu quis falar de um apanhado também. Fui mais sucinto na questão de falar do Sampaoli, que demora muito a substituir. Mas estamos aí, né? Flamengo empolgado, embalado. E eu queria muito ser campeão brasileiro esse ano. Ser bem sincero pra você. Eu sempre amei a Copa do Brasil. Aí o Flamengo conseguiu conquistar esse título, né? Então agora queria que o Flamengo também batesse campeão brasileiro aí, mas vamos ver no que vai dar ao decorrer aí. Que se der pra ser campeão na Copa do Brasil também, que ganhe. Na Libertadores também, se der, que ganhe. Em Brasileirão. E que o Flamengo sempre brigue por títulos. Estou aí na esperança de quem vai ser o próximo adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Porque vai ser bacana ver. Vai ser bacana porque essa Copa do Brasil aí, cara, né, o negócio tá funilando, o negócio tá ficando bom. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando que é um trabalho a longo prazo. E um detalhe, né? O Corinthians virou o jogo contra o Atlético Mineiro, rapaz. Eu tava assistindo esse jogo. Rapaz, que loucura. Mas é isso daí. Valeu, falou. Até a próxima.